Fala rapaziada, tudo bom? Hoje eu tô aqui numa interface diferente, eu não tô no Mine. E hoje eu pretendo fazer aqui com vocês uma tier list. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já comenta aí o que vocês acham. Porque eu acho bem da hora fazer umas tier lists, também fazer outros conteúdos do tipo. Se vocês tiverem ideias do que eu possa fazer também, é só deixar aí nos comentários, viu? Mas então, vamos começar aqui, né? E para começar, a gente começa pelo Bulbasaur, né? Então, se a gente for analisar que ele é um dos três iniciais principais aí do Pokémon, não tem como ele tá abaixo do B, na minha visão. Mas, na minha visão também, ele é um dos três piores iniciais. Eu prefiro o Squirtle, depois o Charmander, depois o Bulbasaur. Por isso que eu vou estar deixando ele no B. E a evolução dele, o Ivysaur, eu vou estar deixando ele no C, porque ele não é tão interessante, não é nem tão forte quanto o próprio Venusaur, que eu vou estar deixando junto com o Bulbasauro. E o Mega Venusaur, por ele ser um Mega muito forte e tudo mais, eu vou deixar ele junto, porque eu também, sinceramente, eu não vejo muito nos iniciais de planta, eu não vejo tanta coisa. Então, essa é a minha opinião, rapaziada. Eu não sei o que vocês acham. Mas agora falando de Charmander, aí eu vou ter que deixar ele no A, porque não tem como, tá ligado? O cara é muito bom. O Charmeleon é a mesma coisa, a ideia do Venusaur. Ele é tipo o paia da história, porque ele é o meio, na minha visão. E o Charizard, obviamente, é A, não tenho o que falar. Ele é muito brabo. E aí agora tem as duas mega evoluções do Charizard. E tem muita gente que concorda, discorda e tudo mais. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Charizard X, que é o meu preferido, no S. Porque ele é muito brabo. Não tem como, não tenho o que falar. Esse cara é muito da hora. Mas o Charizard Y, ele vai ter que ficar aqui no B. Porque eu não gosto dele de jeito nenhum. Mas aí, o que vocês acham? Eu sinceramente eu prefiro o Charizard X, tá? Agora vindo pro Squirtle, o GOAT dos GOATs, ele com certeza é S. E seguindo a lógica, eu vou manter o Arturtle um abaixo. E só que a única coisa que vai mudar é que pra mim o Blastoise vai ficar junto com o Arturtle sem ser tá com o Squirtle. Não sei porque ele é a mesma coisa que o Charizard, ao mesmo tempo o Charizard consegue ser um pouquinho mais da hora e tudo mais, mas o Squirtle não tem como, o cara é muito da hora. Só que como o Mega Blastoise é muito brabo, ele vai ficar juntamente com os S, porque, né, não tem o que falar. E agora falando do Caterpie, ele é muito simples, cara. Não tem muito o que falar dele não. Eu vou deixar ele no E. Tipo, é muito simples, muito chatinho. Mesmo que ele seja icônico, como eu disse, ele é simples. Então, não tem o que fazer. E juntamente a evolução dele, que é uma evolução muito parada, eu vou também deixar no E, mas na frente dele, certo? Só que a Butterfree, ela já é legal. Ela vira uma borboleta, tudo. Então, vamos deixar ela no D aqui, mais ou menos. E seguindo a lógica, o Weedle vai ficar aqui. E a Kakuna também. Porque, pô, vamos ser sinceros, esses caras aqui não é tão da hora não, né? A Beedrill, eu gosto bastante da Beedrill, viu? É tipo, as antes evoluções deles, não. Mas a Beedrill eu acho muito da hora. Então vou fazer o seguinte, vou deixar a Beedrill no C, juntamente com o Mega dela. Porque o Mega dela não chega perto dos outros. Mas de qualquer forma, é legal, é legal. Pra mim, pelo menos, faz sentido. E o PJ é um Pokémon icônico. Por conta das evoluções deles, eu vou deixar ele no D. Mas só por isso mesmo. Juntamente com a segunda evolução no D, o Pidgeotto, aí sim, ele vai pro C. Juntamente com o Mega Pidgeotto, porque, sinceramente, eles também não são aquela coisa pra mim, sabe? O Rattata eu acho ele muito da hora, porque tem aquele negócio dele matar o Mewtwo com o Quick Attack. Então, cara,
esse bicho é muito da hora. Eu não sei porque eu gosto do ratinho, mas ele vai ter que ficar no B. Quando, tipo, ele matava um Mewtwo com um ataque de Quick Attack antes do Mewtwo. Nossa, era muito da hora, um Rattata matando um Mewtwo. É muito da hora. Mas só que antes, o próximo, o Raticate, ele é bem chatinho. Então eu vou deixar ele no D. Porque, sinceramente, ele não é tão icônico assim. Certo? O Spearow, ele não é legal. Eu vou deixar ele no E. Ele é um pior pássaro pra mim da primeira geração. Então, né? Não tem muito o que falar. E o Fearow, ele é legal até. E bem mais legal que o próprio Spearow, porque ele fica grandão. Então eu vou deixar ele no C. Mas só por isso mesmo. A Ekans, eu não gosto dela por causa da equipe Rocket e tudo. E ela evolui pra... Não, eu não sei. Pra Arbok, perdão. Mas então, eu vou deixar a Ekans no D. Por causa da equipe Rocket, querendo ou não, ela é icônica. Mas eu vou também deixar a Arbok no D. Porque, olha, sinceramente... eles não são tão legais. A equipe Rocket, sinceramente, me deixava muito bravo e tudo mais. Então, né? E agora, a gente vai ter o maior contraste de todos. Um dos Pokémon mais da hora que tem. Sinceramente, é o Pikachu. Tipo, quem assistiu o anime sabe, o Pikachu ele é icônico demais. E até mesmo por isso, eu vou estar deixando o Pikachu como um Pokémon perfeito. Porque tudo que ele representa pro Pokémon, não tem como falar que ele não é um Pokémon perfeito. De verdade. Tipo, ele não é forte, assim, estrondoso. No anime é até. Mas, tipo... Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu tô querendo passar. Só que o Raichu é muito chato. O Raichu vai ficar no C, porque é o Pikachu que é icônico. O Raichu é só um elétrico, certo? Agora vamos pro Sandshrew. Eu esqueci o nome dele agora. Tanto é que eu esqueci o nome dele porque ele não é tão legal. Ele vai ficar aqui no D, juntamente com a evolução dele, porque não tem muito o que falar desse Pokémon, né? Ele é forte em alguns momentos, tudo mais, mas ele não é muita coisa, não. Agora vamos falar do Nindorama. Tem o macho e a fêmea. Olha, eu vou ter que fazer o seguinte. Os dois anti-evoluções vão ficar no E. O próximo vai ficar no D. E agora os Nindokings vão ficar no C. Por causa da força mesmo e tudo mais. Mas, sinceramente, eu nunca gostei desses caras aqui. E eu acho que talvez vocês concordem comigo. Eu não sei, eu não acho nada demais deles. De verdade, então só vou deixar a evolução por causa da força. E é isso, basicamente. A Clefairy e a Clefable. A Clefairy e a Clefable são um negócio que marca. Então eu vou acabar deixando a Clefairy no C. E a Clefable no C também. Elas... são iguais, questão de força muda um pouquinho só, mas é da hora. Agora um negócio que eu gosto muito é o Vulpix. O Vulpix eu acho um Pokémon muito, muito da hora. Então eu vou estar deixando o Vulpix aqui no B. E um dos Pokémons mais bonitos que tem na questão estética é a Ninetales. Uma evolução muito, muito bonita. Uma Ninetales Shine, não tem nem o que falar. Então eu vou acabar deixando a Ninetales no S por causa da estética mesmo. E porque é um Pokémon muito da hora, muito bonito, assim, quando você vê ele assim no anime, você fica, caramba, que Pokémon diferente. Então, ele acabou marcando bastante. Agora, o Jigglypuff, certo? Ele é bem bonitinho, ele é muito da hora. Então eu vou acabar deixando ele no B, porque, sei lá, eu gosto dele, simplesmente não tem muito o que falar, não. E a evolução dele eu vou deixar no C, porque ela não marca tanto quanto ele em si, sabe? Acho que vocês conseguiram entender. Agora o Zubat. O Zubat é icônico, não tem muito o que falar do Zubat. Eu sinceramente eu tenho muito apego pelo Zubat, porque ele é um Pokémon muito daorinha. Então eu vou deixar ele aqui no C mesmo. E o Golbat, eu não gosto da evolução dele. Eu não sei porque ele perde a graça, mas ele é um pouco forte às vezes, então eu vou deixar ele aqui junto, mas deixando bem claro que eu gosto mais do próprio Zubat do que do Golbat, certo? O Oddish, eu diria que tem muita gente que tem apego com ele, mas sinceramente eu não.
Então eu vou acabar deixando ele no E, o Gloom no E e o Vileplume no D, porque ele tem certas vantagens na hora da batalha. Agora o Paras, eu também acho um Pokémon muito simples, então vou acabar deixando ele aqui também. E a evolução dele eu vou deixar no D, por causa que é uma evolução um pouco mais forte também. Mas nada demais, certo? Agora o Venonat, sinceramente, ele tá na mesma ideia dos outros Z. Ele é bem comum também, esses Pokémons aqui eu acho bem nada a ver. E eu vou deixar a evolução dele no D novamente também, porque tanto faz, tanto fez. Agora sim, um Pokémon icônico finalmente, que é o Diglett. Eu gosto bastante dele. Diglett, eu acho muito da hora. Então, né, vamos deixar ele no C. E o Dugtrio é a mesma ideia do Zubat, mas ele é um pouco mais icônico também. Então, tipo, ele estaria na frente do Crobat, sabe? E agora falando do Meow, eu não gosto do Meow por causa da equipe Rocket. Eu peguei raiva dele, mas eu diria que por ele ser tão icônico do jeito que ele é, eu vou ter que deixar ele aqui, certo? Mas eu não gosto dele de jeito nenhum. E a evolução dele vai ficar aqui embaixo no D, porque sinceramente zero apego ao Persian também. E ainda mais que ele é do chefão, né, do mal lá. Então, né? O Psyduck, ele é um Pokémon muito da hora. Eu não sei porquê, mas ele é. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele aqui, juntamente com o Jigglypuff, a Vulpix e tudo mais. E o Golduck, ele é bem da hora, mas ele vai ficar um nível abaixo, porque o Psyduck eu diria que ele é mais marcante. O Mankey, ele é da hora, ele também é marcante, eu diria, então ele vai ficar por aqui também. E o Primeape vai ser a mesma ideia do Psyduck. Tipo, ele é forte, ele é da hora, mas eu acho que ele pode ficar abaixo pela questão de apego, talvez, sabe? O Growlithe, ele é muito da hora, eu sempre gostei dele, então vou acabar deixando ele no A, porque o Growlithe é muito da hora, velho. Não tem nem o que falar. E o Arcanine, por ele ser forte, bonito, implacável assim, pô, não tem como, ele vai ficar no S, cara. Não tenho o que falar do Arcanine, o cara é muito da hora. Agora o Poliwhirl, né? Nossa, esses aqui eu confundo tudo. Poliwag, eu acho. Ele é bem comum, vou acabar deixando ele no D, só porque ele não é tão comum quanto esses caras aqui embaixo na minha visão. Mas eu vou deixar as 3 evoluções no mesmo lugar, porque tanto faz, tanto fez, sinceramente. O Abra, sim, é um Pokémon icônico. Depois o Alakazam é o Kadabra ou o Alakazam? Eu confundi, eu acho que é o Kadabra. É o Kadabra, perdão. Ele também vai ficar junto com o Abra, mas ele também é muito da hora. Só que o Alakazam, ele vai ficar no B, porque ele é forte e da hora. Mas ele vai ficar junto com a Mega dele, que não chega perto desses Pokémons aqui pelo menos. Mas a Mega Alakazam é um bagulho muito da hora, não tem o que falar, né? Agora, falando do Machop, ele é um Pokémon bem icônico também, mas ele é icônico no nível B, no nível C, perdão. A evolução dele, sinceramente, é muito estranha, porque você vai parar pra pensar que ninguém nunca fala da evolução em si, da segunda evolução dele, ou é do Machop, ou é do Machamp, então ele vai ficar aqui pra baixo pelo esquecimento mesmo, mas o Machamp com certeza vai ficar no B. O cara é muito brabo. Essa plantinha aqui não tem como, velho. É a Bellsprout, não tem como. Ela vai ter que ficar aqui. Ela é muito bestinha. Juntamente com o Ipinbell aqui em cima. E o Victreebel. Nossa senhora, acho que eu falei tudo errado. Mas vai ficar aqui no D. Porque, sinceramente, não tem muito o que falar, não. E no D também vai ficar o Tentacool. E o Tentacruel vai ficar no C. Porque ele acaba sendo forte em alguns momentos. Mas só por isso mesmo. Porque de verdade, ele não são aqueles Pokémon marcantes, pelo menos pra mim. O Geodude vai estar entre os Pokémons normais, porque sinceramente o Geodude é bem chatinho. O Graveler vai ficar aqui em cima, por causa que é a evolução. E o Golem, eu diria que o Golem é da hora até, o Golem é legalzinho, mas ele vai ter que ficar no C de qualquer maneira, porque ele não é icônico nem nada assim, é só o Golem, mas ele é legal. A Ponyta é legal, ela vai ter que ficar no C,
mas a Rapidash, ela fica no B. Porque, sinceramente, esse Pokémon aqui eu acho muito legal, muito bonito, assim. A estética também é muito bonita, mas não chega perto da Ninetales ou do Arcanine, por exemplo, que são Pokémons lindos, assim. São Pokémons incríveis, assim, na questão de estética. O Slowpoke, ele é muito icônico, não tem nem o que falar. Eu adoro o Slowpoke, então eu vou deixar ele aqui. Porque, sei lá, ele é um Pokémon da hora só, não tem muito o que falar. E o Slowbro vai ser aquela lógica reversa, porque ele não é tão icônico, mas ao mesmo tempo ele é bem legal também, então ele vai ficar no C. E esse aqui é o Mega Slowbro? Eu acho que é, né? Mas ele fica aqui na mesma lógica, porque sinceramente eu nem lembro dele, então ele não deve ser forte não. O Magnemite, ele é icônico até, então dá pra deixar ele aqui, só que a evolução dele vai ficar na mesma ideia, porque tanto faz, tanto fez. O Fairly é... Nossa, Farfetch. Nossa senhora, foi mal. Ele é da hora, ele é bem legal, então, sinceramente, eu acho que dá pra deixar num C aqui, talvez, o Farfetch. Mas ele poderia estar mais acima, só que pra mim, não muito. O Dugtrio, ele não é tão da hora, mas eu posso deixar ele aqui. E o Dugtrio, ele vai ficar um nível acima, por causa que é uma evolução da hora até. Lembrando, eu já pensei muito da Hydra das 3 cabeças quando eu vi ele, mas... tanto faz. Não é um Pokémon tão da hora, sabe? Tem o Seagull. Nem sei o nome desse Pokémon, sinceramente. Ele é bem E mesmo. E a evolução dele, como a evolução, vai ficar pra cá. O Grimer, sim, é um Pokémon da hora. Eu acho ele muito icônico. Você lembra bastante dele. E a mesma ideia reversa pra mim, que o Muk, ele é legal, mas ele também fica abaixo do Grimer na questão de ser icônico. O Shellder, eu acho ele da hora, muito da hora mesmo. Então ele vai ficar aqui. E o Cloyster vai ficar junto, porque o Cloyster também é da hora. E na questão do anime ele aparece lá. E olha, eu gosto dele, sinceramente. E assim que tá ficando a nossa tier list até agora. Tem o Pokémon perfeito, que é basicamente o Pikachu, né? Mas vamos continuar aqui. Tem bastante C aqui e bastante D. Eu acho que tá ficando muito boa, sinceramente. Tá ficando bem organizadinha. Agora falando de uns Pokémon de nível alto aqui. O Gastly, o Haunter. O Gastly com certeza tem que ficar no B. O Haunter vai ficar junto. E agora não tem o que falar, né? O Gengar. O Gengar é muito acima. O Gengar é A. Não tem nem o que falar. O Gengar é muito da hora. E o Mega Gengar é S. É S. É um Pokémon incrível. Um Pokémon muito da hora. É da hora demais. Se a gente estivesse falando de Shine, talvez ele estivesse abaixo. Porque o Shine dele é bem comumzinho. Mas, querendo ou não, em si o Gengar já é muito legal. E o Onix, vamos pôr ele no B, obviamente, porque ele é um Pokémon icônico demais. E agora falando do Drowse, ele é um C, com toda certeza, juntamente com o Hypno, porque faz muito sentido. Ele tá no meio da tabela ali, porque ele é icônico, mas não muito. O Krabby, ele não é tão normal assim, porque tem algumas lembranças dele no anime. E o Crabler, eu acho que eu vou deixar ele aqui acima, porque ele é evolução mesmo. O Voltorb, eu não sei porque eu tenho um apego assim com ele, então eu vou acabar deixando ele no C. Mas o Electrode, olha, ele não é legal. Eu vou ter que deixar ele no D porque ele é bem chatinho. O Execute, ele é da hora demais, então eu vou ter que deixar ele no B, juntamente com a evolução dele. Mas a evolução vai se manter no B também. E sinceramente, pra mim, isso faz muito sentido. O Cubone e o Marowak. Nossa, esses são da hora, tá? O Cubone vai ficar no B. E o Marowak vai ter que ficar no A. Mano, eu gosto muito do Marowak. Eu acho ele muito da hora. E na hora que eu vi o Marowak Shine pela primeira vez, eu fiquei encantado, cara. Não é um negócio de Shine, mas de verdade. O Marowak em si, eu acho ele muito da hora. Então pra mim faz muito sentido ele tá no A, de verdade. Agora falando do Hitmonlee, ele é normal, juntamente com o Hitmontop, que ele também é normalzinho, vai ter que ficar por aqui. Porque, sinceramente, junto com o Lickitung, porque eles são normais,
são meio de tabela, são legais, e é isso. O Koffing, ele é icônico, mas não muito. Eu vou ter que deixar ele no C também. E vai ter aquela ideia reversa. Eu não gosto da evolução dele, deixando no D, porque ele é mais icônico do que a própria evolução. Agora a gente está falando do auge do Pokémon, o primeiro Pokémon criado. Então, por ser o primeiro Pokémon criado em si, eu vou ter que deixar ele no S. Porque, querendo ou não, ele é história, não tem muito o que falar. O Rhyhorn é incrível. E o Aggron, eu acho, certo? Vai ficar no B, porque ele é bem abaixo do primeiro Pokémon criado, mesmo sendo evolução. Acho que a Chansey, perfeito, vai ficar no C. O Tangela, eu acho que o Tangela é D, tá? Eu não gosto dele, eu acho ele bem... mais ou menos. O Kangaskhan é da hora, o Kangaskhan é B, com toda certeza, juntamente com o Mega Kangaskhan. Porque o Kangaskhan, ele é um Pokémon bonito, é um Pokémon legal, então ele vai ficar no B. O Seadra, nossa, ele é bem comunzinho, e a mesma ideia da evolução, vai ficar acima, mas é bem bestinha. O Goldeen, sinceramente, ele pode ser até um pouco icônico, mas... eu vou ter que deixar ele aqui. O Goldeen é muito comum, é muito normal. E a evolução dele vai ter que ficar aqui também. O Staryu e o Starmie, eles são da hora, eles são icônicos. Ele vai ficar aqui e o Starmie vai ficar aqui. Porque, querendo ou não, eles aparecem no anime e tudo mais. E, querendo ou não, eles são legais. O Mr. Mime, ele é legal, mas ele entra na mesma ideia que esses carinhas aqui. Sinceramente, comum, mas legal. O Scyther é legal, eu gosto muito do Scyther. E eu diria que o Scyther é um A, tá? Ele é um Pokémon muito da hora, um Pokémon bonito também. Então, vou ter que deixar ele aqui. A Jynx é um D, não gosto da Jynx. Acho estranho demais. Simplesmente D. O Electabuzz, eu acho que ele vai entrar na mesma ideia que esses caras junto com o Magmar. É bem comum também, tá? Bem comum, mas ao mesmo tempo é legal. O Pinscher, ele é legal demais, eu gosto bastante dele, eu vou ter que deixar ele no B. E o Mega Pinscher, eu vou deixar ele um nível abaixo. É a primeira evolução que eu deixo abaixo, porque, sinceramente, não é uma evolução que eu goste. É basicamente isso. O Taurus ele é da hora, eu acho ele um Pokémon bonito, Pokémon muito da hora. Então eu vou ter que estar deixando o Taurus na B. Na B, eu acho que faz sentido. Mas ele poderia estar na A. Mas ao mesmo tempo ele nunca fez muita coisa. A Magikarp. Essa Magikarp é icônica demais, cara. Não tem muito o que falar, não. Eu adoro a Magikarp. A Magikarp com toda certeza é um Pokémon Rank S. Eu adoro a Magikarp, cara. Não sei porque ele é o peixe mais icônico aqui do Pokémon. E juntamente com o Gyarados. São Pokémons incríveis, não tem muito o que falar. E juntando a ideia, a Mega Evolução dele fica no S também. Porque esse trio aqui não tem como. Os caras são muito da hora. Agora o Lapras. O Lapras, eu gosto muito do Lapras. Ele é um Pokémon de gelo incrível. Um dos melhores Pokémon de gelo que tem no jogo. Então ele vai ter que ficar no A pela força e pela beleza também. Porque, pô, que Pokémon de água da hora. De verdade. E também tem muita história, né? E agora, vamos começar a falar daqueles Pokémon da hora mesmo. O Ditto ele é muito da hora, ele pode virar qualquer Pokémon. Então vamos dizer que ele é um Pokémon perfeito, cara, de verdade, porque ele pode virar qualquer Pokémon, mano. Isso é muito da hora. Essa coisa que colocaram pro Ditto, nossa, cara, não tem muito o que falar não. É muito da hora. E de verdade, eu gosto muito dele. E agora falando da origem das Evolutions, a própria Eevee. Eu também acho que é um Pokémon perfeito, de verdade. A Eevee gerar aquelas Evolutions de cada pedra, de cada tudo. A Eevee é muito da hora, eu gosto muito da Eevee, cara, de verdade. E agora a gente vai ter que ranquear as 3 primeiras Evolutions de acordo com o que eu penso. O Vaporeon é muito icônico, muito legal. Eu vou estar deixando ele no B. O Jonteon é o mais icônico da primeira geração, de verdade. Eu acho ele o mais legal, então eu vou deixar ele no A. E o Flareon, eu vou deixar ele no C. Ele não merece um C,
mas eu vou deixar o rank bem explícito do que eu acho da primeira geração dos Evolutions, tá? É só pra deixar bem explícito, mas ele merecia um B, ao mesmo tempo que ele é pior que o Vaporeon, ok? Então pra mim é isso, dos Evolutions. O Porygon é da hora demais, é um Pokémon muito da hora, ele ficou icônico por causa do Leon e tudo mais. Olha, ele é um B, ele é muito legal, gosto muito dele, mas ele não chega num A, vamos ser sinceros. Esse, o Malastar, é muito comum, não tem muito o que falar não, vai ser a mesma ideia daqueles trocentos Pokémon que ficou aqui embaixo. O Kabuto eu gosto dele, eu gosto muito dele, eu vou deixar ele no C e a evolução dele aqui em cima no B, porque o Kabutops também é muito da hora. O Aerodactyl, eu acho que o Aerodactyl ser um Pokémon fóssil desse jeito, eu acho ele muito da hora, então eu vou deixar ele e o Mega dele aqui na B, porque esse Pokémon aqui também é muito icônico, ele traz aquela ideia muito da hora do Aerodactyl em si. O Snorlax é icônico demais, cara, é muito da hora esse cara aqui, então eu vou ter que deixar o Snorlax no A, não tem muito o que falar, o Snorlax é da hora em si, só de existir. E eu também acho ele muito bonito, mano, muito legal, tá ligado? Imagina você ter uma almofada do Snorlax, pô, todo mundo quer, né? Vamos ser sinceros. E agora a gente vai começar a falar dos lendários e dos primeiros quase lendários, né? Mas antes de começar a falar dos lendários, vamos falar deles, que é o Dratini, Dragonair e o Dragonite. O Dratini, com toda certeza, é um B. O Dragonair é um B também, só que o Dragonite é um S, cara. O Dragonite é um S. Esse Pokémon é muito da hora, então não tem nem muito o que falar desse cara. De verdade, o Dragonite é um Pokémon dragão incrível, eu adoro ele, assim, não tem nem muito o que falar, de verdade. Eu acho que vocês compreendem o que eu tô querendo passar aqui. E agora vamos falar dos lendários, porque o trio de pássaros lendários, o Mewtwo, o Mew e o Mewtwo X e Y, tá? Primeiramente, o trio dos pássaros lendários eu vou fazer questão de deixar explícito o que eu acho. Então a gente vai começar com o que eu prefiro. O Articuno, pra mim, é o mais legal. Então, como ele tá aqui na primeira geração e eu acho ele o lendário mais legal, eu vou deixar ele no perfeito, porque ele é muito forte, muito da hora, e pra mim ele é o primeiro do trio dos pássaros lendários que eu acho mais legal. Então vou deixar ele como perfeito. Logo seguido dos Ápidos, que vai ficar no S. E seguido o Moltres, pra mim é o pior dos três pássaros lendários da primeira geração. Perdão, ele vai ficar no A, tá? Mas é só pra deixar explícito mesmo, porque o Moltres também merecia um S. Mas só o Articuno merecia um perfeito, sendo bem sincero. Agora vamos falar do Mewtwo. O Mewtwo também é um Pokémon perfeito, não tem muito o que falar não. O Mewtwo é muito da hora. E pra fechar os perfeitos, vamos deixar o Mew, tá? Porque o Mew também é aquele Pokémon que você fala, ele é o 151. E você fica, caramba, esse Pokémon é muito top. Ele tem uma história muito da hora, que inclusive já apareceu num vídeo aqui do canal, que o Lucas contou no vídeo. Cara, é muito da hora o Mew também. Eles são os Pokémons perfeitos da primeira geração. E o XY, sinceramente, eu gosto mais dele. O X eu vou deixar no S e o Y eu vou deixar no A. Gosto, questão de gosto. Mas o Mewtwo em si é o mais icônico, não tem muito o que falar. Deixando o Mewtwo, Articuno, Eevee, Ditto e Pikachu, os perfeitos da primeira geração. E seguido pelos Pokémon de Rank S, Rank A, que ficaram bem equilibrados inclusive. Rank B, Rank C, Rank D e Rank E. E aí, rapaziada, o que vocês acharam dessa tier list? Se vocês quiserem mais conteúdo de tier list, eu posso fazer. Eu posso fazer outros conteúdos mais engraçados também, relacionados a tier list, relacionados a memes, de Pokémon. E aí, o que vocês acharam desse vídeo diferente? Então já deixa o like, se inscreve aí no canal, porque esse vídeo aqui demorou um pouco mais pra fazer. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e falou!